Olá, você que está conosco em mais um podcast assinado pela SIC Caxias, sempre com assuntos relevantes para fazer a diferença na vida de quem nos acompanha. Eu sou a Raquel Quevedo, assessora de comunicação na casa, hoje mediadora deste bate-papo, que vai informar tudo o que precisamos saber sobre a transmissão da dengue, mas de uma forma bem curiosa, pelo viés educativo. A gente tem acompanhado, e as notícias sobre a identificação de focos do mosquito em diversos pontos da cidade, aqui em Caxias do Sul, o que tem gerado bastante preocupação por parte de toda a comunidade, pelo fato até de se falar em epidemia. E esse podcast, que é um conteúdo assinado pela Diretoria de Infraestrutura em Saúde da SIC Caxias, vai nos fazer refletir pelo viés da história do surgimento da dengue. Bem interessante entender sobre a origem da doença, a origem do mosquito, a transmissão, sintomas e consequências da contaminação. Conosco na mesa, o coordenador da Diretoria de Infraestrutura em Saúde, Ney Stedley, que traz como convidada a médica infectologista Georgia Torresini, para enriquecer o nosso conhecimento, alertar e conscientizar em tempos que o nosso município, Caxias do Sul e a Serra Gaúcha, estão em alerta e implementando ações para evitar as contaminações e casos. Diretor Ney e doutora Georgia, bem-vindos. Obrigada. Raquel, tudo bem? Doutora Georgia, que prazer te receber aqui, Essa casa, tenho que começar falando isso, ela é muito grata a ti. Eu me lembro da primeira reunião que nós fizemos aqui, onde eu te implorei, eu disse, por favor, vamos conversar dentro de uma reunião que estava envolvido, inclusive o CIMEX, que estava todo o pessoal aí todos os sindicatos, onde a gente trouxe toda a problemática do Covid. Isso. E nem nós imaginávamos o que seria, E Ney, eu me lembro, agora voltando atrás, a gente trazia informações e o que mais chamava atenção é que cerca de 48 horas, 72 horas, as informações mudavam e nós aprendemos tantas coisas, porque era um vírus que não circulava com frequência, Então, a gente recebia informações e essas informações rapidamente já mudavam, então gerou uma insegurança muito grande, Então, que bom te receber de novo aqui para poder esclarecer, não só para a classe empresarial, mas para toda a comunidade, um pouquinho sobre dengue, Eu acho que a gente é munido de muita informação, mas me parece que às vezes a gente ainda não conseguiu chegar no tamanho da importância do que é a dengue, Nós levamos um tempo negando a Covid e depois nós entendemos, Tomara a Deus, e acredito que não, que a dengue jamais vai tomar a proporção, nem a gravidade da Covid. Mas eu acho que é extremamente importante que a gente possa aqui estar falando e esclarecendo mais sobre dengue. Eu fui ler um pouco para te fazer várias perguntas e a gente abrir isso, E dengue é uma coisa estranha, assim, a própria palavra dengue, ela tem um significado, doutora, de manha, ou melindre. E parece que é um pouco do nosso comportamento, às vezes. A gente não dá a importância que ele tem. É um mosquito tão fajuto que ele voa só 100 metros, é o máximo que ele consegue de contaminação, dura só 45 dias de vida, que já basta. Em compensação, ele consegue proliferar 450 vezes, É uma potência. Uma potência. E aí eu fiquei pensando assim, a corresponsabilidade que a gente tem, e por isso de remeter a Covid, Jorge? Se eu tenho na minha casa, então, lá um foco, onde eu não dei atenção, água parada, tudo que a gente conhece, 100 metros ao redor da minha casa, eu sou um propagador da dengue. Ney, esse mosquito, ele é fajuto, mas ele é antigo, Então, os primeiros relatos, do mosquito, que é o Aedes, ocorreram lá em cerca do século XVIII, E ele é um mosquito que veio do Egito, E ele chegou nas Américas, através, eles relacionavam muito aos navios que traziam os escravos e ele veio para cá, Então, mas ele é considerado uma arbovirose. Então, são doenças
virais transmitidos através de mosquitos. Então, o mosquito Aedes, ele também pode transmitir o Zika, a chikungunya e a febre amarela, né? Então, é uma arbovirose que tem uma importância muito grande, né? Porque agora a dengue, ela explodiu, né? Então, estamos em epidemia, né? Então, esse mosquito, ele gosta das zonas tropicais e subtropicais. Ele gosta do tempo úmido e quente. Por isso que as Américas, né? Esse mosquito vive, é endêmico, né? E quando ele é endêmico, ele está muito relacionado com a sazonalidade, épocas de chuva, calor, ele acorda, aparece, né? Por quê? Porque ele precisa da água, né, para colocar os ovos, né? E do calor para que esses ovos se amadureçam mais rápido, né? A gente sabe que é um mosquito que a fêmea que é a transmissora da doença, né? E a fêmea é que pica o humano, porque ela precisa do sangue para alimentar e formar seus ovos. Então, o mosquito macho não transmite a doença, né? Então, a fêmea, ela tem como tu falou, uma proliferação muito grande, ela coloca muitos ovos, né? E por isso que a gente tem que ter uma preocupação especial, né? Doutora, a senhora estava falando sobre infecção, e acho que isso é bem importante. Dengue, eu estou contaminado. Eu posso transmitir isso para uma outra pessoa? A transmissão de humano para humano não ocorre, né? Mas o que acontece? Uma pessoa infectada, se o mosquito picar essa pessoa, esse mosquito, em 10 dias, ele já é capaz de picar outra pessoa e transmitir a doença. Porque nós vamos conversar, né, Ney, o início de tudo, né? Então, o que eu preciso para ter a transmissão da doença? Isso. 3 fatores importantes. O vetor, que é o mosquito, o Aedes aegypti. Eu preciso ter a pessoa suscetível. O que é a pessoa suscetível? É a pessoa que nunca teve a doença. E eu preciso ter a pessoa contaminada. Por quê? Porque essa pessoa contaminada vai contaminar o mosquito. Então, vou ser mais clara. O Aedes, nós temos focos. Como eu falei, ele tem uma distribuição no Brasil em todas as regiões. O mosquito. Só não quer dizer que esse mosquito seja sempre contaminado. Nós temos, então, focos do mosquito, certo? Até então, sem carregar o vírus da dengue, que nós temos 4 sorotipos de vírus. Dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. O mosquito, no caso, ele existe o ano todo, o tempo todo, mas se manifesta mais no período que favorece. Isso, mais no período que normalmente ocorre no final de março e início de abril, né? Então, esse mosquito, ele está transitando, certo? E para ele se contaminar, ele precisa picar alguém que está com a viremia, que já deve ter sido picada por um outro mosquito contaminado. Então, o mosquito que não tenha o vírus pica alguém que está com a viremia. O que significa estar com a viremia? Recentemente picada por um mosquito contaminado. Que pegou de uma outra pessoa, que picou em outra pessoa contaminada. Isso aí. Daí, esse mosquito adquire o vírus através do sangue dessa pessoa, certo? O que acontece? Esse vírus fica no estômago do mosquito e depois de 10 a 15 dias já vai para suas glândulas salivares. Quando esse mosquito for picar alguém, no momento que ele está picando essa pessoa, ele já introduz a saliva dele contaminada, junto com elementos anestésicos para a pessoa não sentir que está sendo picada. Essa saliva contaminada entra na pessoa e começa uma nova viremia no humano, certo? E ele
persiste, como é um mosquito que daí sim, uma vez contaminado, ele vai manter-se contaminado, vai picando outras pessoas. O que é importante nisso? Que eu falo que precisa ter uma pessoa suscetível, né? Porque uma vez tu picado pelo mosquito da dengue, e esse mosquito da dengue tinha o vírus tipo 1, tu fica imune ao tipo 1. Mas tem o tipo 2, tipo 3, tipo 4. Então eu posso ter Dengue 4 vezes. 4 vezes. Isso tá Até eu criar uma imunidade. Então, se aquele mosquito está contaminado com o vírus da dengue 1, e tu já foi picado, ou já teve dengue, e era teu sorotipo 1, nada vai acontecer. Certo? Porém, por isso que eu falo pessoa suscetível. E por isso que a gente está vendo muita a mortalidade em pessoas jovens, porque elas ainda não foram picadas e assim não tem a resistência. Então, por isso que a gente está vendo uma mortalidade maior, né? Então, assim que é o ciclo. Então, vamos falar do mosquito já contaminado. Então, mosquito contaminado, pica alguém suscetível, essa pessoa tem a doença e ela fica com quadro de viremia, fica com quadro de doença viral, certo? Que é o quadro clássico da dengue, depois nós vamos falar como é que é o quadro clássico da dengue, certo? E esta pessoa, olha que importância que a gente não se dá conta, por isso eu ressalto. Se tu veio de uma área sabidamente que estava cheio de dengue, agora o carnaval, as viagens das férias, tu começar com um quadro sugestivo de dengue, use repelente. Porque se tiver algum mosquito que não está contaminado e te contaminar, tu começa a dar chances para que esse mosquito do ambiente comece, ele se contamina contigo. Comigo. E começa a contaminar ao teu redor. Olha só. Né? E uma coisa importante, né, Jorge? Vamos criar um cenário aqui para justamente porque eu acho que a gente quer trazer conteúdo para que todas as pessoas consigam absorver. A gente tem às vezes a percepção que esse vírus ele está nas periferias, ele está na água suja, né? E é justamente o contrário. Ele é um vírus de água limpa. Então, por exemplo, vamos imaginar que isso aqui fosse uma sala de reuniões. Como muito empresário tem as suas salas de reunião e tem plantas, né? Isso. Aqui a gente nem verificou antes de entrar, antes do podcast, né? Mas e lá tem uma água parada, né? Lá tem um meio de proliferar, né? Isso. E aí daqui a um pouco a Raquel veio do carnaval. Isso. Né? Foi lá para Bahia, fez um bom carnaval, ou foi para outros lugares que daqui a um pouco teve contato, né? Em qualquer lugar aí do país. Eu já tenho um ambiente propício para tudo, porque eu tenho pessoas que não, uma pessoa que talvez possa ter já isso, uma viremia, uma virêmica, né? Aí eu vou ter um ambiente onde o mosquito pode pegar, contaminar, o vetor está ali, o vetor tá ali e uma pessoa suscetível. E uma pessoa suscetível. É assim que se dá a cadeia. Porque a gente sempre está jogando isso muito para os ambientes externos, né? Nossa preocupação. Porque é tão simples, talvez, a gente evitar a proliferação, né? Mas a gente sempre acha que, na minha realidade, eu não tenho muito como ajudar. Talvez eu não me sinta importante dentro dessa realidade de bloqueio do vírus. E às vezes pequenas coisas assim são importantes. E nós somos extremamente responsáveis pelos bloqueios. Por quê? Caxias já mostrou que tem 102 focos. Caxias hoje, 102 focos do mosquito, certo? Então, esses 102 focos do mosquito, se esses mosquitos acharem uma pessoa que vem virêmica, eles já vão ser capazes de causar a infecção. Tanto que já tem 2 casos confirmados em Caxias de pessoas que adquiriram a dengue em Caxias. Então, o que significa isto? Elas não vieram de fora. Então, nós temos casos nossos de mosquitos nossos já contaminados que podem trazer a doença para os nossos arredores. E os outros casos que foram confirmados em Caxias vieram casos de fora, pessoas que estavam em regiões e vieram de fora virêmicas. Aí, o que precisa? Um vetor. Então, a importância de eliminar focos, criadores do mosquito. Focos, isso é extremamente importante. E são medidas fáceis.
é não deixar a água acumulada, Uhum. né? Que isso acontece, como tu falou, perto da gente, é no vasinho da flor de casa. As piscinas, às vezes, acumulam aquelas águas paradas, né? Pocinhas que a gente encontra de pneus. Isso, já que também né? as pessoas, os vigilantes, né, encontram resistência das pessoas Isso, de entrar em entrarem nas suas casa. residências, então a gente pode fazer a nossa parte nesse Isto, sentido também, né? É até isto, um reforço para a pessoa, não vou deixar isto. entrar, independente do motivo que seja, então bom a gente fazer a nossa parte, Isso, né? contribua com os vigilantes, né, com a vigilância, que eles vão sinalizar, ó, aqui é um risco, deixa investigar, saber se existe o mosquito ali ou não, os ovinhos, né? Então, isso tudo vai fazer com que a gente consiga eliminar os prováveis focos do mosquito, do vetor. Claro que o vetor sozinho não causa a doença. Nós precisamos o vetor se contaminar com alguém que está contaminado e passar para alguém que esteja suscetível. Na região sul, nós temos muitas pessoas suscetíveis, que nós não convivíamos com a dengue, né? A dengue na região sul, o Paraná agora está muito preocupante, mas da região sul, o Paraná é o que é mais preocupante. Mas a gente não tinha esse manejo, essa preocupação com a dengue. Os casos que a gente tinha, os casos de fora, né? Mas agora existe, então, a preocupação de saber que nós podemos, sim, estar com casos ao redor, e a gente tem que combater isso aí, né? Então, a informação tem que chegar. Ah, isso é muito longe da gente. Não é longe. Em Caxias, a gente já teve 2 casos que as pessoas não viajaram e adquiriram dentro de Caxias, então mostra que tem mosquitos contaminados dentro de Caxias, né? Georgia, tu de formação médica, né, especializada em infectologia, né? Isso. Quantos anos já? 27. Doutora Georgia, que é o perpassa aí, permeia por todos os hospitais aqui, né? Uma grande referência na nossa região. Bem de casa. E eu vou te perguntar uma coisa assim, Georgia, se tivesse musiquinha agora, seria aquele... Se morre de dengue? Sim. Infelizmente, sim. O que acontece? A dengue ela tem uma apresentação clássica e uma apresentação hemorrágica. A apresentação clássica da dengue, por isso o nome dengue, dengoso. A pessoa fica com dor em tudo. Manhosa, dor muscular. Então, qual que são os sintomas clássicos? Febre alta, de início súbito, alta, certo? De início súbito. Dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor em todo o corpo, dor abdominal, às vezes pode também vir vômito, né? Então, essa é os sintomas clássicos. Às dor vezes, tem que existir, tem que estar com dor e mais alguma outra situação. Dor. Então, febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor abdominal, tá? Mialgia é muito mais dor na carne mesmo do que nas articulações, né? O chikungunya, que é um outro vírus causado pela dengue, causa mais dor articular. Não, a dengue é dor muscular, dor, certo? E o que é importante? Isso é a dengue, os sintomas da dengue clássica. O que é importante? Diferenciar com os vírus da gripe e do Covid. Porque eles podem ter febre, pode dar dor no corpo, só que o vírus da dengue, a dengue, os sintomas, não tem nenhum sintoma respiratório. Então, eu falo no pessoal das emergências que atendem, febre, dor no corpo, dor de cabeça, certo? Mas não tem dor de garganta, não tem rouquidão, não tem coriza, não tem tosse, desconfia. Porque são sintomas que não tem sintoma respiratório associado. Então, é uma boa dica para a gente poder identificar. Dengue não vem com dor de garganta, não vem com tosse, não vem com rouquidão, não vem com espirros, com coriza, não. Ela vem com febre alta de início súbito,
com dor no corpo, dor de cabeça, dor atrás dor. Essa é a dengue clássica. Tratamento, não tem um antiviral que tu possa dar para esse paciente e ele ir embora. Não, o tratamento é muita hidratação, certo? Porque a dengue tem uma característica que ela faz um extravasamento plasmático, então ela perde muito líquido. Então tem que hidratar muito essa pessoa, certo? Dar analgésico para ela e antitérmico, porém não podemos usar nada que possa afinar o sangue, aspirina, Sim, os anti-inflamatórios. Nós sim. podemos usar o paracetamol, a dipirona, isso podemos usar. Tratador clássico. Para tratar dor e febre, né? A faixa etária, doutora, tem uma faixa etária que a dengue Gosta mais? gosta mais? Criança, idoso? Tem diferenciar não, as doses de medicamento é a mesma? Não que goste mais, que talvez qualquer processo viral nos extremos, crianças e idosos, já vem associado com outras comorbidades e maior risco, né? Nas crianças, o que talvez agrave mais, porque as crianças não se falam, as crianças menores não se manifestam, só ficam prostradas, ficam quietinhas, certo? Irritadas, mas não falam, então isso dificulta às vezes fazer o diagnóstico, né? Então, essa pessoa tem que ser acompanhada, tem que cuidar a hidratação, tem que cuidar a quantidade de urese, de xixi, tem que cuidar se tem vômito associado, porque as complicações são todas relacionadas a esse extravasamento, perda de líquido. E qual que é o maior perigo? Quando a febre passa, normalmente a febre dura de 5 dias, aí que a gente tem que cuidar se não vai evoluir para uma dengue hemorrágica depois que a febre vai embora. Só tem fases, né? Então. Tem fases da doença. Então, e o que acontece na febre hemorrágica, que tu tem a dengue clássica ou a dengue hemorrágica? Sai a febre, mas tu tem esse extravasamento de plasma, e tu desidrata, tu começa a ter as plaquetas muito baixas, né? E daí tu evolui com hemorragia, choque, e daí aí complica muito mais. A dengue hemorrágica normalmente ocorre depois da segunda dengue. Então, normalmente a primeira dengue é a dengue clássica e a segunda dengue tu pode evoluir para hemorrágica. Não quer dizer que tu teve dengue uma vez e a outra com certeza. Não, tem maiores chances de evoluir para a questão hemorrágica, que é uma questão, né, de cuidado. Por isso, né, como a gente não tem tratamento específico, por isso que a vacina está vindo bem indicada. Existe vacina para dengue? Existe vacina para dengue. Nós tínhamos uma vacina anteriormente, que era uma vacina que a gente não podia administrar ela nas pessoas que já passaram por dengue. Dela era um pouco limitada. Contaminação. Agora, a vacina que está disponível, né? Que ela é disponível dos 4 aos 60 anos, né? Ela pode sim ser administrada para quem já teve dengue e deve, para evitar a dengue hemorrágica. Ela cobre os 4 sorotipos. Elas são feitas em 2 etapas. Então, faz hoje e depois 90 dias faz outra. E tu já tem uma cerca de proteção de cerca de 80%. E essa vacina é gratuita? Ou não, doutor? O que acontece? Como o Brasil ele entrou no estado já é uma epidemia, o SUS está dando, começou a vacinação de 10 a 14 anos nos estados onde tem maior prevalência. O Rio Grande do Sul não se enquadrou gratuitamente, né? Mas tem sim clínicas privadas para a gente fazer a vacina, né? Já está disponível. Né? Doutora, então assim, de novo, né, pra gente ter bem exemplo, depois eu quero puxar de novo esse assunto da vacina, tá? Mas hoje, por exemplo, eu estou com sintomas, né, vou procurar o meu médico direto, vou procurar um pronto-socorro, um pronto atendimento, enfim. O diagnóstico,
mais de 90% ele vai ser dado pelos sintomas. Não existe um exame laboratorial. Como que é a condução disso de confirmação? Então, vamos lá. Eu começo com febre, Tá. dor de cabeça, e a febre é alta, tá? Febre alta. Dor de cabeça. Eu vou para emergência, eu vou procurar o auxílio médico, né? Nós temos exames que é o antígeno, certo? Que procura uma partícula do vírus. É como se a gente tem o nosso antígeno para o Covid, que é feito através de suave nasal. Lá nós temos o antígeno para dengue, isso aqui é no sangue. Então, esse antígeno, ele já vai nos dar o diagnóstico, certo? Porém, conforme a fase, às vezes pode dar negativo. Por isso que a conduta e os cuidados, independente do diagnóstico confirmado laboratoriamente, já tem que ser iniciado, né? Então, tu tem esse antígeno, que é uma partícula do vírus que já é rapidamente captada na viremia, na fase aguda, e depois tem exames sorológicos, que eles aparecem no decorrer da evolução da doença. Tem a fração IgM, que é uma sorologia para dengue e IgM, que aparece a partir do 5º ao 7º dia, e depois o IgG, que é o anticorpo duradouro, que aparece a partir do 10º ao 14º dia, né? Então, a gente tem diagnóstico, sim, para aquele paciente que vem com um quadro sugestivo de dengue. Na maior parte dos casos, desculpa, Raquel, na maior parte dos casos, assim, eu fui contaminado, né? Certo. Quantos dias para começar a ter os primeiros sintomas? Isso, normalmente tu tem os primeiros sintomas entre 4 a 7 dias. 4 a 7 dias. Isso. E dentro desse período de incubação, que ele vai mais uns 7 dias depois, né? Qual que é o pior período? Assim? Pós-febre. Pós-febre. A febre dura em torno de 5 a 7 dias pós-febre. É o perigo, é aquele momento que a gente tem que cuidar para ver se não vamos evoluir para uma dengue hemorrágica. Saiu a febre, aí que a gente vê. Porém, tem sinais mais ou menos de gravidade que a gente vê, né? Tanto que a gente orienta até, se tu apresentar esses sinais de gravidade, já internar o paciente. A dor abdominal, o vômito, certo? A concentração, a gente faz um hemograma, então a concentração do sangue no resultado do hemograma, que é o hematócrito, né? Mostra que tu tá tendo muito extravasamento dos líquidos corpóreos, então tu tá concentrada. Então tudo isso são sinais de alerta, as plaquetas baixas, né? São sinais, a falta de fazer xixi, a desidratação excessiva, isso daí tudo são sinais de alerta que esse paciente pode evoluir para um quadro mais grave. Eu até ia perguntar, questionando, teve os sintomas, quanto tempo tu deve procurar esse diagnóstico? Porque tem pessoas que são resistentes, ficam ali pensando que é uma gripe, alguma coisa nesse sentido que vai passar rápido. Sentiu em que momento? Espera quanto tempo para poder diagnosticar? Para procurar o médico, isso, né? Como nós estamos diante, então, de uma possível doença na cidade, a gente tem que ficar ligado e não banalizar sintomas que podem até sugerir uma doença respiratória ou não, né? Então, fique atento. Começou com a febre. Como a febre é alta, já é um sinal de alerta. Opa! Existe dengue sem febre? Pouco provável. Pouco provável. Que é uma doença febril. Febril, isso, né? Gera uma resposta inflamatória. Claro que conforme o grau, né, de imunossupressão, né, de defesa do organismo, tem pessoas que vão fazer febres menos altas, né, que são as pessoas idosas e os extremos, né? Isso, né? Mas normalmente é uma doença febril, tem que ter febre para pensar em dengue, né? Então a pessoa tem que estar em casa e pensar, bom, veio febre, tô com uma dor no corpo, tô com uma dor atrás do olho, sei que tem casa circulando, vou ver se eu não tô com dengue, né? Então vou procurar me testar, né? Porque tá aí, né? Então, doutora, tenho um familiar com dengue em casa, certo? Né? Tô lá com filha, um pai, enfim, um familiar próximo com dengue. Eu devo me esconder dele? Não devo prender? Não, como é que eu faço? Então, é uma doença que não é transmitida de humano para humano. Mas, se uma pessoa com dengue em casa
a gente tem que saber que ela foi picada por algum Perfeito. mosquito. Uhum. Se esse mosquito está nas redondezas, muito provavelmente tu pode ser picado. E isso a gente vê seguido, que vê em famílias. Ah, é? Olha só. Olha só. Entendeu? Eles chegam assim, no consultório eu pego, doutor, eu fui visitar um amigo, isso lá no norte, nordeste, eu cheguei aqui, comecei com febre, liguei pra lá e ele tava com dengue. Tu entendeu? Então tu Sim. tem que pensar que o mosquito circulou e tu pode ter sido picado por ele, Uhum. né? Então se tu tem alguém em casa com dengue, tu tem que pensar que o vetor tá ali. Exceto se a pessoa veio de fora, mas Sim, não, em sim. casa, começou. Então, vetor ali. E tu pode também ser picado por esse vetor, né? Ah, perfeito, perfeito. É. Então, o cuidado, ele é redobrado, né? Redobrado, fica ligado. Principalmente. Isso Mas na aí. relação com a pessoa, eu não Não. preciso me limitar a Não, nada. Isso é transmissão importante, de né? humano para humano, não. Não é uma doença que transmite de humano para humano. Eu queria aproveitar, Jorge, e puxar só um ponto que tu comentaste muito bem, porque pós-pandemia, talvez, né, apesar das perdas que nós tivemos, um dos piores legados que a pandemia deixou foi a importância da vacina, né? Sim. Porque ali a gente teve meios de comunicação, talvez uma política que não foi bem administrada, mas enfim, e trouxe que a vacina, muitas vezes, assim, ela não é tão importante, né, como ela já foi em outros anos, em outras épocas. E é importante dizer que o Brasil Foi pioneiro em vacinação. é isso aí, né? É. E assim, e aí tu traz a importância agora, talvez, futuramente, quem sabe, se o Brasil continuar assim, nós vamos ter uma indicação forte que todas as pessoas se vacinem. Isso. E tu, como médica, trazer a importância disso para nós, porque talvez a gente entenda assim, não, mas peraí, eu tinha dúvida se era para me vacinar ou não, né, em relação à Covid, e agora tem uma outra doença que eu preciso da vacina, né? Isso. Fala um pouquinho da vacina, da importância disso para nós, Então, Jorge. a vacina, todas as vacinas, né, elas têm por objetivo uma prevenção. Uhum. As vacinas, a gente recebe o inóculo viral muito pequeno, mas o suficiente para já criar anticorpos, para quando a gente nos deparar com um inóculo maior, tu não vai pegar um organismo desprevenido, tu já vai estar pronto. Então, o tamanho da doença vai ser menor, certo? Então, assim é com todas as vacinas, né? Então, o Brasil foi pioneiro na vacinação e hoje, infelizmente, nós estamos muito aquém do esperado em todas as vacinações, né? Então, a gente está com o calendário vacinal aquém do desejado. Que isto é ruim porque vai trazer várias doenças vão ressurgir, Estavam erradicadas, né? então Aí... isso é um problema de saúde pública, né? Mas a questão bem pontual aqui da dengue, né? Então é uma vacina de vírus vivo atenuado, certo? Que tem suas indicações formais de pessoas de 4 a 60 anos, né? As contraindicações dessa vacina são pessoas que estão gestando, pessoas que estão amamentando, pessoas que têm alguma imunodeficiência, certo? O que é imunodeficiência? Pode ser a primária ou a adquirida, certo? Então, a primária são pessoas que nascem com a deficiência baixa, por N motivos, e a adquirida que pode ser por pessoas que estão usando alguma medicação que baixa a imunidade, imunossupressores, pessoas que convivem com o vírus do HIV, porém não é porque elas convivem com o vírus do HIV que elas não podem se vacinar, elas podem, se o status imunológico delas estiver adequado, elas podem, certo? E pessoas que já tiveram alguma reação anafilática a algum componente da vacina. Então, essas são as contraindicações. É uma vacina, sim, que a gente já falou muito até em outros momentos, que como tu recebe um vírus vivo atenuado, tu pode ter algum sintoma like é parecido, mas não da intensidade. Então, pode ter um pouquinho de dor no corpo, né? Que isso não é uma contraindicação, isso até pode ser esperado, né? E depois de 90 dias, tu faz novamente a segunda dose.
numa dose, tu já tem depois de 10 dias da primeira dose, né? Muita gente pergunta, eu quero ir no Nordeste, quero me vacinar. Eu falei, calma, tem que se vacinar pelo menos 10 dias antes, 14 dias, porque depois da primeira dose, tu já tem uma produção de anticorpos de 70% a 80%. Daí as pessoas perguntam, então por que a gente precisa fazer a segunda dose? Porque a segunda dose te dá essa proteção prolongada, duradoura, né? Então, isso daí até hoje, né, são recomendações, não se sabe se vai precisar revacinar, né? Então, tá indicado, as contraindicações estão bem conhecidas, né? E isto vai evitar tu ficar exposto à doença, e porque como eu falo, tu tem a dengue clássica, mas pode ter a dengue hemorrágica, né? Então, e morre-se de dengue hemorrágica. Morre-se, né? Porque é um quadro de choque e tu não tem o que oferecer a não ser o suporte do momento. O corpo nem reage mais. Não reage. Então, assim, tu não tem remédio para oferecer para evitar ou diminuir a viremia ou para matar o vírus. Tu tem que tratar os sintomas e às vezes tu tem uma deterioração muito grave e a pessoa morre, né, de dengue, né, infelizmente. Tu estavas falando antes sobre a questão do mosquito, né? Isso. Tem diferenciação na picada do mosquito da dengue de um mosquito normal? Não. Mosquito comum? Não. Normalmente o mosquito fêmea tem hábitos mais diurnos. Né? Isto, né? Mas não tem diferenciação a apresentação dele, ele tem as patinhas, né, listadas, né? Mas assim, essa é uma picada típica. Não, isso aí não tem. Mas ele é um comportamento diferente, né, Jorge? Geralmente quando nós somos picados mais à noite, né? Se a gente não vai para o campo, alguma coisa, enfim, né? Que tem áreas mais rurais. Mas a gente geralmente se preocupa com a noite colocando protetores, né? Tu viu que tem que ter uma mudança de pensar, uma mudança de pensar, é isso aí. Outra coisa que é muito importante que eu me lembrei agora, né? A questão do que funciona e o que não funciona. Né? Os fumacês, essas coisas que a gente ouve, bota vinagre, né? Não, isso aí nada funciona. Nada funciona, tá? O uso de repelente, sim, certo? E os repelentes a gente tem que cuidar das concentrações, né? Concentrações que são adequadas e a concentração de 20% a 45%, conforme tem Bom, saiu uma lista de qual repelente está indicado pela Anvisa, tem isso, é só entrar na internet que tu vai ver pela Anvisa qual que de fato é aceitável. A concentração vai te dar maior proteção em questão de tempo. Então, uma concentração, exemplo, de 20% te dá de 4 em 4 horas, daí tem que passar de 4 em 4 horas. A de 40% te dá de 6 em 6 horas, tem que passar de 6. Então, isto que é a concentração, não é que é mais potente, mas sim prolonga a proteção. Então, passar repelente é uma coisa que a gente não tem hábito de passar repelente. Né? Passar pela manhã e esquecer os demais horários do dia. Então, a gente não tem esse hábito, então isso é importante, a gente buscar hábitos novos hábitos, né? A gente se acostumar com o novo, né? Com a nova realidade. Claro que é uma máscara, né? É uma máscara, se então, a gente for comparar. E assim, estão fazendo várias coisas, né? Desde colocar produtos nos criadouros para matar o mosquito fêmea, desde fazer mosquito modificado geneticamente, né? Então tem várias coisas que estão sendo feitas para combate, mas o combate, tudo isso vai ser válido para os anos subsequentes. Mas hoje, o que nós podemos fazer? A vacina é uma arma, mas a arma principal é cuidar da água que está ao redor da gente. Água limpa. Né? Água parada. Água parada e limpa, né? É isso aí. Então, cuidar desses focos, né? Não deixar esses focos se criarem. Ter esse cuidado. Eu vim de uma área que... Agora, isso é até ruim, a área. Agora, todas as áreas são, né? Mas estou com um quadro que eu tenho que descartar dengue. Usa repelente. Vai proteger os teus de casa. Os teus de casa, isso Usa repelente, porque o mosquito, se tu se picou dentro de casa ou fora, e se tiver um vetor ali, se ele te picar, vai picar. Então, usa repelente.
né? E aqueles produtos, doutora, que a gente coloca para evitar os mosquitos, aquilo lá funciona ou não? Pouco. Não. O que funciona é eliminação do foco, repelente. Isso aí. Vacina e sentiu os sintomas e esclarecer o que está acontecendo, né? Para não deixar o quadro se evoluir de uma forma não desejável. E é importante assim, né, Jorge? Hoje, qualquer internet, né? Só entrar no Google lá e colocar quais são os melhores hábitos, 10 hábitos de prevenção. Existem muitas campanhas. Então, assim, eu quero olhar para minha casa, para minha empresa, para os lugares que eu ando e fazer pequenas ações ou conferir pequenas ações. Eu tenho lá todo um esclarecimento, né? Inclusive, a gente até pode também disponibilizar tem isso, né? sites confiáveis, né? Isso. Então, a vigilância epidemiológica, ela trabalha fortemente, né? Eles estão sempre dando informações disponíveis no site da prefeitura, né? Nós temos informações, assim, em sites seguros, né? Então, a informação nós temos. Claro, cuidar com as fake news, né? Isso sempre a gente, né? Quando houve uma notícia, tu verifica a fonte e não passar notícias falsas, né? Mas procurar órgãos sérios, né? Para ouvir o que eles estão revelando, né? Jorge, informando. Caminhando para o final aqui, né? Mais uma vez já te agradecendo. Hoje, dia 16 de fevereiro, nós acabamos de vir do Carnaval. Nossa cidade está numa grandiosa festa, né? Que também vem muita gente de fora, tudo, né? Como é hoje a situação do Brasil, do Estado e em especial de Caxias em relação à dengue? Então Caxias, ela... por sorte, né, os casos ainda confirmados são 11, né, então 2 adquiridos aqui dentro e 9 vindos de fora. Tem alguns casos que estão aguardando diagnóstico para confirmar, né, então se a gente conseguir já combater esses focos, nós iremos ter uma realidade bem melhor, né, então o Sul era um estado que não tinha essa preocupação com a dengue, né? Então, os estados, então, já com a dengue endêmica, né? Norte, Nordeste, Sudeste, né? Mas o Sul, ele está inaugurando uma nova doença, né? Uma nova doença, não que é nova, né? Mas uma nova era aí, né? Uma doença que a gente vai ter que começar a ter um manejo, pensar nela, né? Ter uma mão para lidar com os pacientes que têm suspeita, né? Então, acredito que o que Caxias podia estar fazendo é informar, o que a gente tem que deixar de novo, deixar que o pessoal da vigilância consiga atuar, respeitar essas pessoas que vão te dar orientação e fazer a nossa parte, né? Que se identificam bem, tem todo um protocolo, né? Claro que existe o medo da população, mas existe um protocolo. Isso aí. Aproveitando o gancho de vocês, então, eu vou repassar o telefone do Alô Caxias, né, para o pessoal que identificar, para denunciar locais com suspeita de focos de dengue, que é o 156. Também a gente pode contribuir dessa forma, fazendo denúncias. Ligue e denuncie. Isso aí, vamos eliminar esses focos, né? Exatamente. Então tá, doutora Jorge, em nome da Diretoria de Infraestrutura e Saúde, mas em especial da SIC como um todo, né, mais uma vez te agradecer por vir aqui, nos esclarecer, trazer todo o teu conhecimento, a tua prática, né, são bons anos aí de proteção à cidade também, e então muito obrigado, tá? Espero que a gente possa estar falando cada vez menos sobre isso e prevenindo mais, né? Eu que agradeço. Muito obrigado pela tua presença mais uma vez. Eu que agradeço, que a informação, né, sempre é um presente que a gente dá, né, para as pessoas, e então eu sempre agradeço essas oportunidades. Muito obrigado. Eu agradeço então vocês, né, pela SIC, e lembrando que esse conteúdo pode ser encontrado então além do YouTube, a gente também está no Spotify ou diretamente pela plataforma Control+. A gente faz uma introdução e a pessoa clica e entra direto aqui no podcast. Também, para quem quiser, né, a gente tem o site institucional da SIC, que é o siccaxias.org.br, que vai ter acesso a todos os canais de comunicação da entidade.